Meu Deus! Vou falar, rapaziada, nesse vídeo aqui sobre meia gringo na mira do tricolor. Empresários aí querem trazê-lo para o futebol brasileiro por empréstimo, do jeitinho que São Paulo quer. Proposta por técnico do Sub-20, será que vai embora? Será que fica? São Paulo dá chapéu em rival e contrata atacante, e clubes europeus de olho em Ferreirinha. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não sai a panela, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito, ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Como ídolo, ele aprontou. Vê se pode um negócio desse. No São Paulo eu sei que ele não vem porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar salário para ele, tá? Mas Santos e Botafogo, corram dele. E falando em Botafogo, a sua diretoria encabeçada pelo Mr. John Textor estaria em contato com a diretoria do São Paulo tentando negociar alguns jogadores. Eu tenho certeza que você já está sabendo disso, né? Só que tem alguns detalhes que eu vou falar aqui. E detalhes importantes, viu? E até agora eu não vi ninguém falar sobre isso. Todo mundo sabe que o Botafogo quer o Ferrarese e estaria de olho também no Pablo Maia e no Rodriguinho. Só que está rolando muito sensacionalismo em cima disso. Ah, o São Paulo vai ceder esses 3 jogadores por empréstimo e vai pegar o Savarino, o Vitinho, o Marlon Freitas. Pera aí, meu amigo, vamos conversar. Mas vamos conversar sério sobre isso. Primeiramente, são duas situações opostas. O momento financeiro do Botafogo e o seu plantel é infinitamente melhor do que o São Paulo, em todos os quesitos. Logo, é o Botafogo que está na situação de dar as cartas, não o São Paulo. O John Textor consegue chegar no São Paulo, escolher o jogador que ele quiser e fazer uma proposta. Ou para levar de vez, chegar e comprar o jogador, ou levar por empréstimo, com opção de compra, aquelas coisas lá. Ele consegue fazer isso. E no caso de empréstimo, de repente ele até colocou uma lista de opções ali de jogadores que ele não vai querer que continue no Botafogo o ano que vem. Vai negociar, enfim, certo? Jogadores que estão ali parados na porta. Só que o São Paulo não consegue atravessar isso e dizer: eu quero esse, aquele e aquele outro. Quero Savarino, Vitinho, Marlon Freitas. São Paulo não vai conseguir fazer isso. O Savarino, o PVC falou que ele não está vivendo bons momentos no Botafogo e estaria descontente. Peraí, isso não é uma verdade. O Savarino ele não está vivendo uma fase boa lá, ok. Não é aquele Savarino que jogou em 2024, é um cara um pouco diferente, né? Mas teve uma varredura no Botafogo, saiu muita gente, então desentrosou um pouco. Mas ele tá bem lá, ele gosta do Botafogo. Esse ano, né, foi no meio do ano, ele negou uma proposta da Europa para ficar no Botafogo. E é um cara muito querido pela torcida. O Vitinho, tem gente de fora de olho nele. E o Marlon Freitas é outra situação, né? Que a torcida gosta muito dele, é o pitbull daquele meio campo. Como é que você vai arrancar esses jogadores do Botafogo? Que nem estão falando por aí. Não dá, meu amigo. Talvez daria para o São Paulo trazer o Joaquim Correia, que é conhecido como Tuco, né? Eu acho que ele é um bom jogador, mas a torcida não vai muito com a cara dele. E o Arthur Cabral é outro jogador que a maioria da torcida do Botafogo não curte. Então daria para o São Paulo aproveitar essas brechas aí. Só que aí entra uma segunda situação. Será que esses jogadores topariam deixar o Botafogo, que paga o salário direitinho, que tem uma estrutura organizada, que é ponte para a Europa, por causa daquela rede multiclubes da SAF do Botafogo, para vir para o São Paulo, que tá uma bagunça, tá uma farra, deve salários, direitos de imagem, tá tudo errado no São Paulo. Se você fosse jogador, você toparia fazer isso? E sem clubismo eu te digo sem medo de errar. É muito mais fácil um jogador do São Paulo, qualquer um deles, topar jogar no Botafogo do que um jogador do Botafogo topar jogar no São Paulo. E um torcedor do São Paulo mais fanático vai dizer assim: poxa, mas o São Paulo é tricampeão mundial, sabe aquelas coisas? Meu amigo, a história do clube só vale para nós, os torcedores. O jogador ele quer jogar num clube que tem responsabilidade. Eles são profissionais. E o São Paulo hoje não é a praia para esses caras. E agora vem aqui uma ligeira observação. Se o senhor Muricy Ramalho, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, aí, tanto como jogador, tanto quanto treinador, e agora faz parte dessa diretoria aí, se esse cara não pedir as contas o quanto antes, eu vou achar que ele é conivente. Porque não é possível um cara tão justo, tão trabalhador, tá no meio de gente tão porca. E outra coisa, será que a nossa linha de frente vai fazer o que fariam as organizadas do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do Santos, do Vasco, numa situação como essa? Eu não estou falando sobre violência, não. É que numa situação como essa, pelo menos ali uma mega manifestação, essas organizadas desses clubes que eu citei e de outros também, fariam. E eu tenho certeza que se você faz parte de alguma das torcidas organizadas do São Paulo, você está ensandecido nesse momento. Você realmente está incrédulo com tudo que está acontecendo no clube.
Eu tenho certeza que você iria nessa manifestação. Só que e aí? E os cabeças da torcida já estão articulando isso daí? Porque tem que cobrar, tem que pedir a queda do presidente. Ele não pode mais ficar nesse cargo. Se há um momento que essa farra do capeta que está acontecendo no São Paulo pode parar, o momento é agora. Se calar agora e fazer aquela popular vista grossa, não vai cair bem, viu? Ou o São Paulo derruba esse povo do cargo aí, ou eles vão derrubar o São Paulo. E se o São Paulo cair, meu amigo, acabou. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vídeo, beleza? Quero começar o vídeo aqui, rapaziada, lendo aqui a aspas de Carlos Belmonte. Olha só o que ele disse em entrevista ao blog do São Paulo há alguns meses atrás. Abre aspas. Esse ano eu consegui colocar o Douglas Schwartzman lá em Cotia. E você sabe muito bem o quanto o Douglas Schwartzman tinha resistência política no São Paulo. Eu disse ao presidente Júlio, eu sei que é um cara que vai me ajudar lá. Fecha aspas, disse o Carlos Belmonte sobre o Jack, que já esteve envolvido em escândalo no passado e que agora está novamente, né? Bom, passaram poucas horas depois, tivemos aqui atualizações, o Douglas Schwartzman pediu afastamento, a Mara Casares também, e agora 3 conselheiros do São Paulo pediram demissão após a revelação dos áudios. Luiz Lara, Marcelo D'Arienzo e Ricardo Lacerda pediram demissão do Conselho de Administração do São Paulo Futebol Clube. O Conselho de Administração, gente, ele é formado apenas pelos do Casares. Os do Casares estão lá, o Júlio Casares, o vice-presidente do Casares, o Henry Merces, tá tudo lá. Então, esses conselheiros ali, o Luiz Lara, o D'Arienzo e o Ricardo Lacerda, membros independentes do conselho, sem remuneração nenhuma, pediram demissão. E o Sub-20 do São Paulo, rapaziada, terminou a temporada com 2 títulos, né? Conquistaram a Copinha deste ano e também a Copa do Brasil Sub-20, inclusive bicampeão consecutivo. O técnico Alan Barcelos está valorizado no mercado, né? Tanto que na última semana ele recebeu algumas sondagens e até mesmo proposta oficial. Uma das sondagens foi de um clube paulista para que Alan Barcelos fosse treinador time profissional, time principal, tá? Já a equipe que fez uma sondagem, foi uma sondagem para ele assumir as categorias de base, tá? Outros nomes dos interessados não foram revelados, mas a última sondagem, que é para o Alan Barcelos assumir a base de outro clube, se transformou numa proposta oficial. Alan Barcelos ainda não respondeu a proposta que está em suas mãos. Ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, né? Na verdade, até janeiro de 2027. E eu gostaria de saber de você manteria o Alan Barcelos no time de Cotia? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que as informações que chegam pra gente é que o São Paulo ali, mais encabeçado por Muricy Ramalho, tem um plano para o Alan Barcelos no São Paulo. A ideia é preparar o Alan Barcelos para ser o treinador do time principal nos próximos anos. Formar um treinador, porque a ideia do Muricy Ramalho, desde quando ele chegou em 2021, é formar um técnico. E vem Alan Barcelos uma grande oportunidade. Vamos aguardar, né? Falando ainda em Cotia, rapaziada, o São Paulo acertou uma nova contratação. Antony é o novo reforço do São Paulo para a temporada 2026. O atacante já tinha sido dado como certo, como novo reforço do Flamengo, mas ele escolheu fechar com o São Paulo Futebol Clube. O jovem de apenas 17 anos foi destaque no Ibrachina, no Campeonato Paulista Sub-17. Em 27 jogos ele teve 13 participações em gols. O acordo por Antony está confirmado, ele já assinou o contrato, tirou foto e os caramba, tá? O atacante chega para reforçar e defender o time Sub-20 de Alan Barcelos e que tinha o Sub-20 como coordenador de futebol, tomando decisões de contratações, de saídas, de negociações, o Douglas Schwartzman, rapaziada, é isso mesmo. Agora ele pediu afastamento. O Marcos Biasotto estava indo para o time principal. Com a saída, pelo menos temporariamente, ou saída temporária do Douglas Schwartzman do cargo, provavelmente o Marcos Biasotto vai dar uma segurada na mudança, né? Vamos aguardar. Em meio a toda essa loucura, o São Paulo vai se movimentando no mercado da bola, na base, no time principal e por aí vai, né? Enquanto isso, o Casares ainda não se pronunciou. Estamos esperando o Casares. E falando em mercado, 2 clubes europeus vêm forte por um atacante tricolor. Besiktas e Trabzonspor, eu nem sei falar o nome desse outro clube aí, eles demonstraram interesse na contratação do Ferreirinha. O interesse do Besiktas já é bem antigo, né? Eles fizeram proposta por Ferreirinha oficial na última janela de transferências, mas o São Paulo recusou a oferta porque
disse que o Ferreirinha estava nos planos para 2026, que era um jogador importante para a próxima temporada, né? Só que naquela ocasião o Ferreirinha estava voando, por isso que o São Paulo recusou. Agora, mais ou menos, tem a reformulação, não sabemos qual vai ser o futuro do Ferreirinha, enfim. Aí o Besiktas voltou às cargas, né, rapaziada? Agora o Trabzonspor, não sei como fala o nome desse clube, é um nome muito difícil, inclusive, eles são vice-líder do campeonato turco, né, ele também entrou forte na briga pelo Little Ferreira, tá, os dois clubes fizeram apenas uma sondagem nos últimos dias pelo atacante, não tem proposta na mesa até este momento, mas esses dois clubes deixaram bem claro que nos próximos dias, semanas, deve formalizar uma proposta oficial por Ferreirinha, né. Lembrando que a janela de transferências abre apenas no dia 5 de janeiro e fecha no dia 3 de março. Nessa temporada, a Ferreirinha fez 48 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Custou aos cofres do tricolor cerca de 21 milhões de reais, tá? Você venderia o Ferreirinha no mercado? Na próxima janela, em caso de proposta, comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Ferreirinha, eu acho que ele vai ficar, tá? Mas não é nada certo ainda não. E o São Paulo segue no mercado em busca de reforços para 2026, né? O único nome bem avançado ali que deve fechar essa semana é o de Danielzinho, que deve assinar contrato nos próximos dias. Enquanto isso, outros nomes passam a ser especulados no São Paulo, como foi o caso do Pochettino, por exemplo, Vitinho, Marlon Freitas. Você pode descartar esses caras aí, tá? Um dos nomes especulados foi o de Christian Medina, que vira e mexe tem seu nome ligado ao tricolor, tá? Segundo o jornalista Alexander Vieira, o São Paulo tem interesse na contratação de Christian Medina do Estudiantes de La Plata. Outros clubes brasileiros também demonstraram interesse na contratação do meia, como é o caso do Botafogo, que supostamente estaria bem avançado por sua contratação. Medina tem contrato com o Estudiantes até 2028, mas ele pertence a um grupo de empresários. É bem semelhante ao que passou ali o Caleri. Lembra quando o Caleri também pertencia ao grupo de empresários, lá o tal do Deportivo Maldonado, e aí ele veio para o São Paulo por empréstimo, depois saiu, foi lá para a Europa. É a mesma situação. Pois bem, os empresários de Medina querem emprestar o jogador para o futebol brasileiro, pois acreditam que a valorização no futebol brasileiro será maior do que no futebol argentino, no Estudiantes, né? A ideia dos empresários do Medina é emprestar e não vender o jogador. Por que eles não querem vender? Porque eles acreditam, rapaziada, que emprestar ele fará com que ele se valorize ainda mais e passará a valer, né, mais do que se ele fosse vendido. A ideia é, se eu vender agora, a mente dos caras são assim, ó, se eu vender agora o Medina, eu vou lucrar menos do que se eu emprestar ele para algum clube do futebol brasileiro e ele se valorizar. Essa é a ideia, tá ligado? Então eles querem, obviamente, né, estão pensando na grana, ganhar mais, assim, emprestando o Medina para algum clube do futebol brasileiro, valorizando ele no mercado e ele valendo mais do que valeria hoje, por exemplo. Essa é a ideia dos empresários, tá? Até o momento, São Paulo não abriu negociação por Medina, considera o negócio bem complicado, tá? E aí, dependerá da liberação dos Estudiantes, porque apesar do Medina pertencer a um grupo de empresários, ele tem contrato com Estudiantes até 2028. Então, é um negócio muito complexo, né, rapaziada? Eu não criaria expectativa, não. Acho bem difícil. Por enquanto, São Paulo e Botafogo estão de olho, monitorando, mas não fizeram proposta, porque realmente é um negócio complexo, né? Mas a possibilidade de empréstimo é boa, pode acontecer. Agora, se o São Paulo vai conseguir vencer a concorrência do Botafogo, aí eu acho bem complicado. Você aceitaria Christian Medina no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. De 2026, brasileiro que começa em janeiro, né? Vamos ter ali Brasileirão e Paulistão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é um ano diferente, com o brasileiro começando bem no comecinho do ano, vai ter que dividir as atenções ali, né, em Brasileiro e Paulistão, né? E precisa reforçar o time, além de reforçar o time, tem que ter quantidade pro ano que vem, né? Porque é um ano muito corrido, né? Competições aí começando antes, porque tem Copa do Mundo no meio do ano, e a gente foi de escândalo, né? De corrupção, né? E a gente precisando aí, né, cara? A gente vai precisar muito pro ano que vem ter muito jogador, quantidade, né? Além de qualidade, ter também quantidade, muito jogador disponível, porque vai precisar aí, tá bom? E meu parceiro, né, como sempre, né, acho que eu nunca vi na minha vida, né, o São Paulo tem uma tabela, né, aí seja de Paulistão ou de Brasileiro, o São Paulo tem uma tabela mais tranquila, né? Acho que nunca aconteceu isso. São Paulo, a CBF divulgar a tabela do Paulistão, o São Paulo
né, que foi eliminado esse ano, com aquele pênalti escandaloso do Vitor Roque, o São Paulo foi roubado, assaltado no jogo contra o Palmeiras, que custou a eliminação. Aí de premiação para o São Paulo, a federação coloca a pior tabela possível, né, de todos os times do Paulistão, a pior tabela do São Paulo, né? São 4 jogos fora de casa, dos 4, São Paulo só vai ter torcida em um, né? Porque tem clássicos, né? Tem jogo contra a Ponte, que não pode ter torcida visitante, né? E só vamos ter torcida visitante contra o Mirassol. Pra você ver como é que é. Na pior tabela de todos os times do Paulistão é do São Paulo. E pra variar, a tabela do São Paulo no Brasileiro também é dificílima, tá? Primeira rodada, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Se é que vai ser no Morumbi, né? Vamos ver se eles não vão botar mais shows no Morumbi, né? Porque a prioridade é shows no Morumbi, né? Pra poder ter corrupção, né? Como a gente já sabe aí, como a gente viu ontem. Então vamos ver se não vão inventar mais show, né? Pra colocar no estádio. A princípio, teoricamente, São Paulo e Flamengo no Morumbi, primeira rodada do Brasileirão, só tem o atual campeão. Segunda rodada, Santos na Vila Belmiro fora de casa. E na terceira rodada, também no Morumbi, imaginamos que seja, São Paulo e Grêmio, tá? Então, Flamengo em casa, Santos fora, Grêmio em casa, as 3 primeiras rodadas do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2026, né, cara? O Flamengo é o atual campeão, o Santos fora de casa sempre é jogo duro, né? Clássico, Vila Belmiro sempre difícil jogar lá. E o Grêmio que deve vir forte para a próxima temporada, né? Deve vir forte para a próxima temporada, então tabela bem difícil, bem complicada para São Paulo, né? E é isso, né? Isso aí. Vamos ver, né? Como é que o São Paulo vai se sair nesses 3 jogos aí, né? E vai estar acontecendo esses jogos aí, e vai estar tendo Paulistão no meio, né? Paulistão, clássico no Paulistão, São Paulo e Flamengo, São Paulo e Santos, vai ser uma loucura, irmão. Isso aí. Vai ser uma loucura. Vamos ver algo novo, né? No ano que vem aí com Brasileiro e Paulistão ocorrendo ao mesmo tempo. Belezinha, meu parceiro? Vamos sim agora para falar sobre o mercado da bola. A gente sabe já que o Ferrarese está como o André Hernan, a última informação o André Hernan trouxe que estava já mais avançado, né? O empréstimo aí do Ferrarese junto ao Botafogo. E temos mais detalhes. Segundo o André Hernan, a proposta do Botafogo para o Ferrarese é de empréstimo, como todo mundo sabe, com opção de compra de 5 milhões de euros, né? Que convertendo hoje dá 31 milhões e 800 mil reais, né? Dá quase, né? Não chega a 32 milhões, mas quase isso aí, tá? Então 31 milhões, né? 31 milhões e 800 mil reais aí é o valor de opção de compra aí que tá fixado, né, no contrato do Ferrarese, né? Dá 31 milhões e 800 na cotação de hoje, né? Como é empréstimo de uma temporada, né? Tem que ver quanto vai estar a cotação do euro quando acontecer a venda, né? Então, isso a questão de converter não vale muito agora, porque só vai comprar daqui a um ano, né? Então vai comprar na cotação que tiver, a cotação que vai valer a cotação, né, do momento que o Botafogo for exercer a compra, né? Então 5 milhões de euros. Cara, eu posso falar um negócio pra vocês? Eu vi muita gente reclamando aí, e é normal. Eu achava, tá, que esse valor aqui da opção de compra seria um valor bem menor. Por quê, Gabriel? Porque a gente tá falando da pior gestão da história do São Paulo, que doa todos os jogadores da base aí do São Paulo, faz péssimos negócios, péssimas contratações. Então, uma gestão temerária como essa, né, a pior da história do São Paulo, não tem como esperar algo nem minimamente decente. A gente sempre espera o pior, né? Eu falei, vixe, na minha cabeça eu falei o seguinte, vai ser uma opção de compra de 2 milhões de dólares, 3 milhões, né? Acabou que foi 5 milhões de euros, entendeu? O São Paulo comprou o Ferrarese, né, por 23 milhões, né? Por 23 milhões de reais, né? E a opção de compra aí, né, de quase 32, né, junto ao Botafogo. Lembrando que tem que esperar o negócio ser concretizado. Essa é a proposta do Botafogo, né? Deve ter um acordo aí. Eu, sinceramente, não acho positivo o São Paulo emprestar o Ferrarese. Se o Botafogo fosse agora para pagar os 5 milhões de euros, a gente já tinha um pé atrás, porque o Botafogo não paga ninguém. O Botafogo é caloteiro, né? O Botafogo deve São Paulo de contratação de 10, 15 anos atrás. É o tipo de clube que você não negocia o jogador, entendeu? O Botafogo é aquele tipo de time mal, que negociação com esse time não pode acontecer, porque eles não pagam, né?
E o São Paulo tá fazendo esse negócio aí, vamos aguardar para ver se vai se concretizar ou não. A tendência é que se concretize aí e ele vá pro Botafogo de empréstimo, né, com opção de compra de 5. Enfim, vamos seguindo aí, rapaziada. E ontem comentamos com vocês também sobre o movimento que teve, né, da oposição aí para ter aí um impeachment, um afastamento mínimo, né, que seja do Casares. E eu falei, quem viu o vídeo de ontem, eu falei sobre isso aqui, ó, informação da ESPN. Caso o grupo de oposição consiga chegar ao número de 52 assinaturas, que é o necessário para entrar no conselho, com um pedido de afastamento ou intervenção na presidência. Comentamos isso aqui ontem, né? A oposição precisa de 52 assinaturas, né, para enviar isso para o presidente do conselho, para ter um afastamento aí, uma intervenção na presidência. É possível que exista ainda uma resistência do conselho, onde o presidente é o Walter Aires. Olha isso aqui, ó. O presidente do conselho é o Walter Aires e pode ter uma resistência, né? Olha que loucura isso aqui. O Walter Aires, que é o presidente do conselho, é muito próximo ao Casares. E ele tem até chance de ser o segundo, tá, indicado aí para ser aí, né, o sucessor do Casares na próxima eleição. O primeiro, como todo mundo sabe, é o Márcio Calor Magno, né? O Márcio Calor Magno é o candidato do Casares para a próxima eleição, para a sucessão do Casares. E quem estaria em segundo lugar, né, aí do Casares seria o Walter Aires, né? Então, teria aí, de certa forma, uma resistência, né? Então, o conselho consegue, a oposição consegue as 52 assinaturas, né? Ó, queremos aqui um afastamento, uma intervenção na presidência. Só que o Walter Aires é um dos aliados do Casares. Então, por isso, pode ter uma resistência. Eu falei sobre isso ontem, cara. Eu falei, ó, eu até acho que a oposição vai conseguir as 52 assinaturas. Até ontem, 2 da tarde, tinha 41, né? Faltavam 11. Isso até 2 da tarde de ontem, né? Faltava só 11 assinaturas aí. Só que como o presidente do conselho é o Walter Aires, né, que faz parte da situação, apoia o Casares, eu falei, ó, pode ser até que consiga, mas eu fico com o pé atrás se isso aí vai pra frente, porque o presidente do conselho é um dos aliados do Casares, né? É um dos aliados do Casares aí. Então, essa é uma questão. Essa é a questão. Acho que vai conseguir as 52 assinaturas, mas e depois? Né? Como a própria ESPN colocou, a tendência é que tenha uma resistência aí, porque o presidente do conselho é amiguinho, né, parceiro do presidente do São Paulo, que é o Casares. Então, vamos aguardar aí para ver o que isso vai dar, né? Vamos ver se vai ser mais novas informações sobre isso, né? A oposição também, além desse movimento aí para querer um afastamento do Casares, também está havendo aí possibilidades para ter uma investigação aí do Ministério Público, né, para ter uma auditoria no clube, porque precisa, né? Depois do que aconteceu ontem, tem que ter auditoria em tudo, né? Tem que ter auditoria sobre as vendas da base, tem que ter auditoria da relação do São Paulo com a Galápagos, que ninguém sabe que relação é essa, tem que ter uma auditoria de tudo, de todos os contratos do São Paulo, né? Depois do que aconteceu, passa, mas não tem mais uma falcatrua, se não tem mais algum esquema, né? Se não tem mais gente fazendo esquema ali para roubar dinheiro do clube, como a gente viu ontem, né? No caso do Camarote. Então, além desse movimento pelo afastamento do Casares, tem também, né, um movimento aí, né, vendo ainda possibilidades, a oposição para poder fazer aí alguma coisa com o Ministério Público. Vamos aguardar, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.